Olá, fera! Nessa questão aqui nós temos um rojão, uma bomba, ou seja, se é bomba só tem força interna, a bomba explode de dentro para fora. Então, se só tem força interna, a força externa é zero e a gente pode conservar a quantidade de movimento total. Lembrando que a quantidade de movimento é um vetor que a gente pode adotar um eixo e escalarizar ele, ok? Então, olha, ele está aqui e ele vai explodir em dois pedaços. Ele vinha caindo com a velocidade de 20 metros por segundo. Então tá aqui, ó, 20 metros por segundo para baixo, antes de explodir, certo? Aqui essa figura que está em cima é antes de explodir, a figura que está aqui embaixo é depois da explosão. Então, olha, ele vai se explodir e separar em dois pedaços de massas iguais. Então, se eu chamar esse pedaço de massa M, se eu disser que ele tem uma massa M, esse outro tem a mesma massa, esse aqui tem o dobro da massa. Massa MM, então lá em cima é 2M. E aí cada um vai sair com sua velocidade. Aqui, ó, V' e V'. Por sinal, é o que ele quer que a gente encontre, certo? E o ângulo aqui do meio é de 120 graus. Eu vou fazer logo aqui, ó, separar ele pela simetria do problema em 60 graus e 60 graus para a gente poder fazer as decomposições aqui, perfeito? E ele quer saber a velocidade de cada fragmento, quanto equivale em módulo. Então, primeiro, vamos adotar o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Vou adotar aqui o Y é positivo para baixo, porque minhas velocidades estão para baixo, certo? E vou adotar que o eixo X é positivo para a direita, perfeito? Então está aqui a adoção dos eixos positivos e negativos. E agora eu venho com a seguinte pergunta. Quanto vale a quantidade de movimento total no início no eixo X? No eixo X, antes dela explodir, não tem nenhuma velocidade, portanto é zero, ok? E a quantidade de movimento total no início no eixo Y é para baixo, portanto é positivo, e vale 2m vezes 20. Então, no início, ela vale m vezes 40, ou 40 vezes m. Então, já calculei aqui a quantidade de movimento total no eixo X e no eixo Y para esse rojão antes da explosão. E agora eu vou calcular depois da explosão, certo? Depois da explosão. A gente está vendo aqui, ó, se eu pegar esse aqui ou esse, ó, se eu calcular o desse, a quantidade de movimento desse aqui, olha só para ele. A quantidade de movimento desse aqui vale m vezes V', mas está inclinado com 60 graus aqui. Enquanto que a desse outro também vale m vezes V' e também está inclinado 60 graus. Então a gente vai ter que decompor esses caras aqui, perfeito? Então vamos lá, vamos decompor. Esse aqui eu vou ter um para baixo que vale mV', está encostado com o ângulo cosseno de 60. E esse outro vale mV' vezes o seno de 60. Que ele até deu aí, mas eu nem vou usar, ok? Raiz de 3 sobre 2. Não vou usar ali o valor dele. Esse outro aqui, quando a gente fizer a decomposição, vai ficar mV' cosseno também, o meio. E para a direita vai ficar mV' vezes o seno, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, só fiz a decomposição aqui desses vetores, ok? Então, vamos lá. Olhando para cá agora, para essa figura aqui de baixo. Lembrando que o sistema são os dois fragmentos. Quem seria a quantidade de movimento total no final no eixo X? Vamos fazer essa conta aqui comigo. Quantidade de movimento final no eixo X. No eixo X nós temos mV', raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Eita, vou botar aqui o negativo em cima, certo? Só que negativo por quê? Porque está para o lado de cá, eu coloquei para o lado de cá, era positivo, está para a esquerda. Negativo. E tem o outro que é positivo. mV', raiz de 3 sobre 2. Portanto, no final, no eixo X, está dando zero. Ou seja, já está batendo aqui, ó. Quantidade de movimento total no início no eixo X é igual a no final no eixo X. O eixo X já bateu aqui, perfeito? Vamos agora ver o eixo Y. Quantidade de movimento total final no eixo Y. No eixo Y nós temos para baixo e para baixo, ou seja, ambos são positivos. E vale mV' vezes o meio, somado com mV' vezes o meio. mV' vezes o meio mais mV' vezes o meio é metade mais metade, que é um inteiro.
Então a quantidade de movimento total no eixo Y final está dando mv', sendo que no início era 40m. Lembrando que a quantidade de movimento total no início tem que ser igual a total no final, e a gente já verificou que a do eixo X está coerente, falta só verificar que a do eixo Y também está coerente. E para os dois serem iguais é porque 40m tem que ser igual a mv'. Portanto, esse v', a velocidade que cada uma dessas partículas sai, vale 40 metros por segundo. Essa questão tem alguns outros atalhos que a gente poderia procurar para conseguir resolvê-la de uma forma mais rápida. Só que eu preferi resolver dessa forma porque se o problema for um pouco mais difícil ou com vetores que não sejam tão simétricos, esse método ainda consegue resolver. Ele é um método mais seguro para questões que não tenham tanta simetria, ok? Por isso que eu resolvi resolver desse método aqui. Então tá aí, um forte abraço e até a próxima.